Bom, pessoal, hoje estamos aqui com o novo Dell G15, inclusive que o VAP passou uma semana toda testando esse novo notebook, né? Temos aí algumas notícias para passar para vocês, notícias boas, notícias não tão boas também, umas notícias confortantes, né, para quem tava acompanhando a saga desse novo Dell G15. Para quem não tá acompanhando aqui no canal, nós temos aqui o novo Dell G15 versão 2022 e o Dell G15 versão i5 12500H com a RTX 3050, né? Inclusive tem impressionado bastante a gente porque esse processador parece estar muito forte. Vai poder passar pra gente se realmente ele tá tão forte assim ou não. Mas antes a gente tem alguns feedbacks, antes de mostrar os resultados e falar para vocês como é que esse novo Dell G15 está performando, né? Nós temos alguns recadinhos para passar com relação à performance e até alguns problemas que tivemos com esse notebook aí, né, VAP? Durante a semana de testes, né, a gente enfrentou algumas telas azuis, a gente não sabia se estava relacionado com o notebook, com algum problema do Windows, com o SSD, e a gente pode passar que não é problema do notebook. Depois de fazer os testes, a gente trocou o SSD para retestar e ver se o problema era realmente naquela peça. E aí o Dell G15 parou de dar tela azul, eu coloquei um outro SSD, formatei, ele rodou tudo tranquilamente, não teve mais nenhum problema, nenhum engasgo, nada do tipo. E vale lembrar assim que esse SSD que ele trocou que tava com problema não é o SSD que veio original no notebook, o SSD original tá de boa, é que a gente trocou o SSD original um outro maior, já que o original só tem 256 GB, né? E um dos problemas dessa versão desse Dell G15 é que ele não tem 2 slots para SSD. Então 256 GB era pouco pra gente testar. Colocou um SSD de 1TB, mas o SSD que a gente colocou estava corrompido. Isso estava dando tela azul. Pra quem acompanhou a saga de telas azuis durante as lives, durante os testes que a gente tava fazendo durante a semana, fiquem tranquilos, esse Dell G15 não tá dando tela azul. Quem tava dando era o SSD que eu tava testando e não era o original do notebook. Ele original tá bem tranquilo. Acho que esse é o primeiro recado confortante aí para quem estava acompanhando essa saga. Um segundo recado é que eu comentei no unboxing, na live também, comentei algumas vezes durante as lives que a gente faz na Twitch, que esse Dell G15, ele tem lá na BIOS a opção de você desabilitar o Optimus, através do Mux Switch. Só que eu entrei em contato com a Dell e uma pessoa de dentro da Dell falou que esse notebook ele realmente tem o Mux Switch, então realmente dá para você desabilitar o Optimus dentro desse notebook, tem a opção lá na BIOS, só que tá bugado e não tá funcionando nas últimas versões de drivers. Só funciona, né, nas versões mais antigas e você testou isso, né? A gente tinha colocado, né, o último driver lançado pela NVIDIA anterior ao dia 28, não tinha funcionado, ele continua a opção na BIOS, quando você desabilita, né, teoricamente você desliga o Optimus, pode ser que ao reiniciar o notebook ligue, só que quando você mandar ele desligar e ligar de novo manualmente, a tela vai parar de funcionar. Foi o que aconteceu na última versão. Saiu uma atualização de driver ontem, no dia 28 de setembro. Com essa nova versão, continuou o mesmo problema. Então eu voltei para duas versões que tem no site da Dell. Uma de agosto de 2022 e uma de fevereiro. A única versão que funcionou o Mux foi a versão de fevereiro, a primeira que você encontra na página desse notebook para fazer o download. Com esse driver, aí sim você consegue desligar o Optimus na BIOS, reiniciar o notebook quantas vezes você quiser e ele vai funcionar tudo tranquilo. Então, caso você faça muita questão de ter o Mux Switch, talvez você possa fazer um downgrade de driver por enquanto a Dell não resolve. A Dell falou que tá indo atrás, tá conversando com a NVIDIA para resolver isso, mas é uma notícia ruim porque o Mux não tá funcionando, mas uma notícia boa porque confirmamos que sim, esse notebook vai ter Mux Switch, ele só não tá funcionando atualmente, né? Acho que um terceiro recado é avisar vocês que esse notebook que nós estamos testando, esse Dell G15, ele está com apenas 8 GB de RAM. Ele tem 2 slots para pentes, né? Mas ele só vem um pente de memória instalado de 8 GB DDR5, o outro tá vazio. Como eu não tenho outro DDR5 aqui para testar, nós estamos testando ele original, com apenas 8 GB de RAM. Então sabe que ele não tá na sua performance máxima. Inclusive, ele pode ter perdido bastante performance nos nossos testes, por estar apenas com 8 GB, que hoje em dia é pouco. Não só em quantidade, mas também no DDR4 fazia bastante diferença você ter 2 pentes ao mesmo tempo, porque ativava o Dual Channel. No DDR5, o Dual Channel funciona de uma forma meio diferente, então pode ser que não faça tanta diferença assim o fato de ter dois pentes instalados, mas pelo menos fez diferença pelo fato de ter uma quantidade menor. 8 GB, a maioria dos jogos são só 12 GB hoje em dia, né? Aqui nos testes a gente vai conseguir ver em alguns momentos onde é claramente falta de memória RAM, e a gente vai pontuar para vocês, para mostrar que 8 GB hoje em dia já é pouco.
E bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar então pelo ponto mais positivo desse Dell G15, que seria o processador dele, porque ele tem um i5 12500H, e eu vou te falar que pelos testes que o VAP fez aqui, e a gente até teve uma prévia disso lá no unboxing, os resultados foram muito bons. Então, começando aqui pelos resultados que o VAP pegou no Cinebench Multicore, que é um software de estresse específico de processador, né? Inclusive testa ali o multithread, que seriam todos os núcleos do processador. O i5 de 12ª geração, ele tem uma vantagem que ele tem muitos núcleos e muitos threads. Você lembra de cabeça quantos núcleos e threads ele tem? Ele tem 12 núcleos e 16 threads, né? Sim. Desses 12 núcleos são 4 de performance e 8 de eficiência. Os 4 de performance têm o hyperthreading, né? Então eles viram as 8 threads e acaba em 16, meio que subindo o nível dos i5, né? Agora ele tem 16 threads, que até a geração anterior era a configuração de i7 e Ryzen 7. Sim. São de uma categoria acima. E a gente vê isso nos resultados aqui do Cinebench, que, cara, vocês estão vendo aí, o que tá pintado em amarelo é justamente o resultado do Dell G15 com i5 12500H, né, com apenas 8 GB de RAM ainda, vale lembrar, então ele não tá nessa plena performance. E o resultado dele foi melhor do que qualquer outro notebook da geração passada. i7 de 11ª geração, Ryzen 7 de 5ª geração, ele ganhou de todo mundo, né? Geração anterior. Ganhou até do i9 do ZenBook Pro Duo, mas é um i9 mais limitado, né? Ele só perdeu realmente para quem tem i7 12700H ou Ryzen 7 6800H, que são da nova geração, né? A geração atual dele e a atual do concorrente, né? Que seria os Ryzen 6000, de categoria acima, i7 e Ryzen 7 ficam na frente. Sim. Mas ainda não é tão na frente assim. Ele tá encostado no Ryzen 7 6800H. Do ROG Strix G15 ainda, que era um baita de notebook, né? Isso. E aí pro i7, sim, tem uma diferença, mas também não é tão gigante assim. Então, cara, esse 5.12500H parece estar muito forte. Esses testes foram no multicore, né? O VAP também testou no single core. E aí, no single core, são dois resultados pintados, porque um foi testado na tela externa, outro na tela interna, né? O laranja é do Dell G15, o roxo seriam os concorrentes do Dell G15 na mesma faixa de preço, e os azuis são os superiores, né? E dá pra ver que mesmo em single core, ele tá muito forte também. Inclusive, em single core, ele passou o ROG Strix com Ryzen 7 de 7ª geração, né? Então, temos aí um processador muito, muito forte dentro desse Dell G15. Eu diria que é o principal ponto de atração dessa versão é esse 5.12500H, tá muito forte, tanto thread quanto single core. A gente consegue reparar nisso em jogos também? Por exemplo, Rainbow Six Siege é um jogo que consome muito processador, então eu imagino que lá ele tenha ganho performance também, né? Tenha tido um resultado muito bom. Em jogos, Rainbow Six, que é um que usa assim bastante processador, a gente vê, e lembrando, com 8 GB de RAM, né? 8 GB apenas, exato. Não tá na sua condição máxima, ele entrega um resultado bastante bom. Ele chega a 318 FPS na tela externa, né? Que seria o melhor cenário na condição atual do notebook. O que é muito bom, ele tá brigando, ele tá encostando em Ryzen 7 e i7 de novo. E vale lembrar, tem um resultado ali embaixo amarelo que seria com a tela interna, porque atualmente o Mux Switch não tá funcionando. Então rodar na tela interna do notebook faz ele perder performance com relação a rodar na tela externa. Essa diferença não vai existir mais assim que a Dell conseguir resolver esse problema e o Mux Switch do Dell G15 voltar a funcionar. Aí vocês podem levar em consideração somente o resultado da tela externa. Por enquanto o Mux Switch não funciona, a tela interna ainda tem que ser contabilizada, porque se você rodar o jogo na tela do próprio notebook, você vai perder um pouco de performance, né? Ainda é uma performance boa, levando 150, em conta, né? que é uma tela de 120 Hz de taxa de atualização, né? Não, e se você olhar embaixo, ó, quem tá abaixo do Dell G15 ali na tela interna é o TUF F15 utilizando uma tela externa. Então, esse Dell G15 utilizando a tela interna, com 8 GB só, ainda tá melhor do que o TUF Game F15 com 16 GB e numa tela externa, né? Só para legendar vocês, pessoal, nesse gráfico a gente configura assim. O amarelo é o notebook em questão que a gente está testando. Os azuis são notebooks superiores ao que a gente está testando, então que não são concorrentes. E os roxos seriam os que concorrem diretamente com esse notebook. Então, vocês estão vendo. E entre os concorrentes do Dell G15 com a 3050 2, ele ganhou de todo mundo, basicamente. Tanto em tela externa, como em tela interna também ganhou da maioria. Já que a gente tá testando o jogo, VAP, sobre temperatura, como é que a temperatura foi aqui no Rainbow Six ou nos jogos nesse Dell G15? Por mais que esteja muito forte, e tá esquentando muito também, ainda não? Todos os testes foram feitos usando o modo G, né? E nessa versão ele sim tá fazendo bastante diferença. Sim. E com o modo G a temperatura dele foi muito tranquila. Ele entrega muito poder e você não tem a preocupação dele esquentar ou fazer muito barulho também, porque o Dell G15 em si,
ele já é mais silencioso do que outros notebooks. Pelo meu teste, ele pega 52 dB de barulho, que é bem pouco. Mas você falou que ele tá bem tranquilo, a média de quanto de temperatura mais ou menos você viu nos jogos assim? Até uns 80 graus, 70, 80 graus, você não vai ver ele batendo seus 90, dando igual era o Dell G15 antigo, né? Acima de 85 já não é comum. Vale lembrar que isso computando os resultados com 8 GB de RAM apenas, não, de repente mais pra frente, quando ele colocar 2 pentes de 8 e totalizar 16, pode ser que por desempenhar mais ele vai esquentar mais também. Mas do jeito que ele vem original, aparentemente tá com um desempenho muito forte, um desempenho parecido com notebooks que tem 16 GB de RAM e ainda com temperaturas bem tranquilas. Mas assim, Rainbow Six Siege é um jogo CPU, vamos então para um jogo full GPU para ver com relação a 3050 desse Dell G15, né? Porque esse Dell G15 ele tem uma 3050 igual ao do ano passado, é a mesma 3050. 4 GB de VRAM, 95 watts de TGP, então com relação à placa de vídeo não deve ter mudado muita coisa com relação aos resultados do ano passado. Como é que foi aí no Forza Horizon 5? No Forza Horizon 5, a gente testou de novo tela interna e tela externa. Na tela interna, na configuração do alto, é um ponto onde você começa a sentir a falta da memória RAM. Ele entrega um desempenho bom, a média de 70 FPS, só que você observando o gráfico, né, do benchmark, você vê que em alguns momentos vão ter stutterings, aquelas micro travadinhas, que é por falta de memória. Quando você faz o mesmo teste em notebooks já com 16 GB, o gráfico fica muito mais liso, muito mais suave. Você pode consertar isso nesse momento plugando um monitor externo. Sim. Porque você tendo o limite de memória RAM e o limite do Optimus atuando, no caso da tela interna, no momento, você vê que fica muito pior. Sim. Ele só com 8 GB tela externa, você aumenta naturalmente o seu desempenho, vai de 70 para 78 FPS, e o gráfico fica muito mais liso, você consegue jogar muito mais suave. Lembrando que, de novo, tá? O plano ideal é quando a Dell resolver o Mux Switch, você não vai ter mais que se preocupar com essa questão da tela interna, que teoricamente todos os seus dados vão ser valentes à tela externa. E olhando aqui o gráfico, VAP, dá pra ver que no Forza Horizon 5, que não depende tanto do processador, e depende mais da placa de vídeo, o resultado dele fica na média entre outros notebooks que tem uma 3050. Inclusive, nem é o melhor resultado que temos, né? O melhor notebook com 3050 que desempenhou no Forza nessas condições o Legion 5, né? Então aqui deu pra ver que o forte desse notebook não é realmente a placa de vídeo, é o processador, jogos que exigem processador de fato, né? O que me dá uma dúvida, como por exemplo no Horizon Zero Dawn, um outro jogo que a gente utiliza bastante para benchmark, é um jogo que precisa dos dois, porque o Rainbow Six Siege é um jogo full CPU, então ele precisa muito mais de processador do que placa de vídeo. Forza é ao contrário, Forza é full GPU, muito mais placa de vídeo, e o Horizon Zero Dawn é um jogo equilibrado, ele precisa tanto de placa de vídeo como também de processador. E aí como é que foram os resultados, VAP? Aqui. No Horizon Zero Dawn, a gente não tem essa diferença entre tela interna e tela externa, né? É o mesmo, né? Ele usa bem, ele entrega 54 FPS de média nos dois casos, porém, de novo, na tela interna você vê um pouco mais de travadinhas, né? Alguns engasgos ali um pouco mais frequentes. E outra coisa que também dá pra reparar aqui é que ele tá na média de outros notebooks com 3050, né? Ficando bem abaixo de notebooks que tem 3060 ou 3070. Então, vale lembrar, pessoal, que muita gente olha o resultado desse Dell G15, principalmente no Rainbow Six Siege, e pensa que... Já ouvi perguntas aparecendo, né? Pô, esse Dell G15, então, 2022 com a 3050, tá melhor que o Dell G15 com a 3060? Não. 3060 ainda é uma placa de vídeo com mais VRAM, com chip gráfico melhor. Nesse gráfico aqui do Horizon Zero Dawn, vocês estão vendo que notebooks com 3060, mais que o processador não seja tão forte quanto esse do Dell G15, esse jogo faz muita diferença se você tem uma placa de vídeo mais forte, né? O que vale lembrar também que esse Dell G15 que a gente tá testando agora tá com 8 GB só. Então, de novo, assim que a gente colocar mais 8 GB, eu acho que sim, potencialmente esse Dell G15 ele pode se tornar o melhor notebook, o notebook com os melhores resultados, né, que tem ali uma RTX 3050, porque com 8 GB ele já tá igual a notebooks que tem 16 GB. Imagina quando ele tiver 16, isso é bastante animador por dois motivos. Primeiro que, se você tiver apertado de grana, você não precisa se preocupar em colocar mais um pente de 8 por enquanto. Tá bem tranquilo. E segundo que, se você tem guardou um pouquinho mais de dinheiro no mês, se você colocar mais um pente de 8, pode ser que ele melhore bastante. Isso a gente tem que testar ainda, a gente só testou com 8 GB por enquanto. A questão do DDR5 te dá essa folga, né? Porque nas versões anteriores você era meio que obrigado a já comprar um outro pente de memória RAM para ativar o Dual Channel. Tem um vídeo no canal mostrando essa diferença, inclusive. Além da diferença de memória, que é o que ele sofre aqui da quantidade, no DDR4 a memória atuando em single channel era muito pior. Aqui
você já não tem tanto esse problema do single channel versus o dual channel, mas a quantidade ainda vai te limitar em alguns momentos. 8 GB ainda é pouco. Mas beleza, então esses são os comparativos que a gente tem, tá muito animador, eu acho que ele já está entre os melhores notebooks, está com menos memória RAM. Nós testamos mais alguns jogos também, que não são comparados com outros, porque... Mas, pra vocês terem uma noção, um deles é o Red Dead Redemption 2, né, VAP? Sim. Que a gente não tá comparando com os outros ainda, porque a gente descobriu que a gente tá testando errado o Red Dead. Agora a gente configurou ele certinho, otimizou ali as configurações. Então, Red Dead otimizado pra melhor qualidade gráfica, ele pegou quantos FPS, mais ou menos? Ele pegou 60 FPS, tanto em tela interna como em tela externa. Outro jogo onde não fez diferença. E aqui mesmo com 8 GB ele também rodou tranquilo. Ele de vez em quando dá uma travadinha, mas é bem rápida. Então, aqui é um jogo onde você não precisa se preocupar, pelo menos no cenário de benchmark, né? E vale lembrar que esse Red Dead otimizado, a gente pegou essas configurações gráficas de um vídeo de um cara chamado Hardware Unboxed. Ele passa as melhores configurações pro Red Dead para ficar mais bonito e mais leve. Então, seria o cenário que a gente vai testar os próximos notebooks, tá? Esse mesmo P7. Bom, pessoal, sobre performance é basicamente isso, né? O notebook só que para finalizar, o VAP também fez um teste de bateria, que muita gente pergunta, a gente não costuma fazer, a gente não tem muitos dados comparativos para comparar com outros notebooks, mas o VAP testou. Lembrando que esse notebook aqui, o da G15 com a 3050, ele tem uma bateria de 3 células, 56 watts-hora. Como é que ele ficou aí com relação à duração, VAP? O teste de bateria foi na reprodução de vídeo, né? Vídeo no YouTube em Full HD, brilho da tela em 50%, o volume em 20%. Ele durou 5 horas. Com o LED do teclado desligado, sem ativar modo G na configuração original dele. 5 horas é um resultado bem bom, bastante expressivo. Em uso mais básico, escrevendo texto, vai ficar bem próximo disso, né? Sim. Claro que se você rodar uma coisa mais pesada, vai gastar mais bateria. A gente tem outros resultados para comparar. A gente testou, por exemplo, o Zephyrus 712-700H. Ele durou, você lembra quanto ele durou? O Zephyrus, 6 horas e meia. Só que lembrando que o Zephyrus ele tem uma bateria muito maior, 99 watts-hora lá, então era natural que ele iria durar mais. Ele só realmente perde questão de autonomia pro Strix, que tem um Ryzen 7 6800H, que uma das vantagens do Ryzen, de ser essa geração em cima dos Intel de 12ª, é que o Ryzen gasta menos energia, né? O Strix durou 7 horas, mas tinha mais porcentagem, né? Foi, acho que mais 7 horas e meia. E a gente encerrou o teste sem encerrar a bateria dele. Tinha mais uns 14% de bateria, você falou, né? Mas assim, falando 5 horas aqui pro Dell G15, né? Com todo esse poder de processamento que ele tem e tudo mais. Lembrando, ele tava no modo de economia de energia, né? É uma duração bem interessante para quem pergunta aí se o notebook tá durando, se não dura fora da tomada, tudo mais. Então, já fica aí os próximos notebooks, repete esses testes para vocês. Então, para finalizar, basicamente é isso. Dell G15 está com um processador muito forte. 3050 tá igual, então com relação à placa de vídeo não esperem melhorias, mas o processador tá muito mais forte. O ponto é, ele está apenas com 8 GB de RAM. Será que ele melhora se a gente coloca mais 8 GB de RAM? Então temos que ver isso em conteúdos mais para frente. A gente já tá chegando aqui, então mais para frente a gente refaz esses testes para vocês. O segundo ponto é, o Mux Switch não tá funcionando atualmente, então tem aquele problema, se você rodar na tela interna você vai perder performance, mas a intenção é que no futuro se isso estiver funcionando, os resultados vão ser todos equivalentes a você estar utilizando uma tela externa, mesmo que você utilize a tela interna, certo? Alguma observação sobre o notebook? Eu ia falar, por enquanto é excelente, resultado acima do esperado, principalmente pelo fato da memória RAM, o processador a gente comprovando que essa 12ª geração da Intel tá muito forte, ele tá brigando contra os i7 anteriores. Ganhando de 1,9. E fica realmente a dúvida, será que o 16 GB vai empurrar ele ainda mais para cima? Ele vai chegar para liderar realmente nesse segmento de i5 e RTX 3050? Potencialmente seria o melhor notebook com RTX 3050 no mercado aí, né? Mas é isso, pessoal, não se esquece, se vocês estão curtindo esse formato aqui, deixa o seu gostei, deixa aqui embaixo também nos comentários o que vocês têm achado desse formato aqui. A gente faz meio que bate-papo ao invés de ser um vídeo mais roteirizado e tudo mais. Comenta se vocês estão curtindo, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para poder acompanhar os próximos vídeos e vejo vocês no próximo, então. Até mais. Valeu. Falou, pessoal.